Eu queria entender, pastor, do ponto de vista, inclusive, da Bíblia, do Evangelho, né, de toda a palavra, né, o que está reservado para estes, por exemplo, que não se sensibilizam com as falas dos garotos, filhos da Débora dos Santos, a mulher do batom na estátua, né, o Caio e o Rafael, que a gente tem veiculado também diariamente para tentar sensibilizar as pessoas. O que está reservado para estes que toleram e encorajam tamanha maldade, pastor? Há um texto na Bíblia, do Salmo 89, versículo 14, que diz que diante de Deus está a verdade e a misericórdia. A base do seu trono é justiça e juízo. Um dos nomes de Deus, no original do hebraico, Deus se manifesta o seu caráter através de vários nomes. Por exemplo, Jeová Jireh, o Deus que provê. Ok? El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E tem um nome de Deus chamado Jeová Tsidkenu, o Deus que é justiça nossa. Eu digo para você, Pitoli, esses caras podem escapar da justiça dos homens. Esses caras podem escapar, mas não vão escapar da justiça divina. Sabe qual é a nossa questão? É que eu e você, nós, estamos limitados a tempo, espaço e circunstâncias. Deus não vive no tempo, Deus vive na eternidade. Para Deus não tem passado, presente e futuro. Então, Deus não trabalha, e diz também um texto da Bíblia, de Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9, que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os caminhos e os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Então, eu creio, você me perguntou, fez uma pergunta de cunho religioso, de fé e cristão, eu creio que vai chegar a hora dessa gente. Não importa quanto tempo isso vem acontecer, mas vai chegar a hora dessa gente. Porque a injustiça, se tem coisas, por exemplo, a soberba é uma coisa que Deus não suporta, não tolera. Uma delas, a soberba. A injustiça contra o fraco, contra o pobre, contra o indefeso, isso aborrece a Deus. E essa gente vai pagar muito caro. Ou pelas mãos do supremo poder de uma nação, que é o povo, ou pelas mãos do supremo poder do universo, que é Deus. Porque, preste atenção, e no meu discurso eu vou dar uma palavra nisso aí. Quem é que sabe o que vai acontecer se botarem a mão em Bolsonaro e prenderem? Quem é que pode dizer o que vai acontecer com esse país, com essa nação? Então a coisa não é uma brincadeira. É uma coisa, eu não estou aqui fazendo ameaça a ninguém. Eu não estou aqui dizendo nada, nem que vai, nem que não vai. Eu estou falando de hipóteses. Quem é que pode? Então, eu me lembro, eu acho que você vai se lembrar também, que por causa de 20 centavos na passagem de ônibus, o Brasil parou. E eu me lembro que naquela época, Eduardo Cunha já estava com tudo armado para tirar o poder do Ministério Público. Eu fui chamado pela Associação do Ministério Público em Brasília, os caras apavorados, me pedindo ajuda com os deputados evangélicos para votar contra, porque a Câmara estava armada. Quando o povo veio para a rua, a começar com a questão de 20 centavos de passagem em São Paulo, isso alastrou, e eu tenho uma memória razoável, né? Então, isso se alastrou, aí chegou até o Congresso a pressão do povo, e o Eduardo Cunha retirou de pauta. Porque quando um povo se manifesta, meu amigo, não tem senador, não tem deputado, não tem presidente, nem ministro de Suprema Corte, porque o povo é o supremo poder. E o brasileiro é pacífico por excelência, graças a Deus por isso. O brasileiro é pacífico. Mas só que chega uma hora que a medida de um povo se esgota. E isso que para mim é a coisa perigosa. Sabe? Não é aquela nação que o povo é politizado a tal ponto, não. Eu fico com muito mais medo, numa linguagem bem franca, de um povo que é pacífico, sabe? Que não gosta de briga, isso é muito bom, mas quando a medida desse povo alcança, é igual aquele cara que é quieto, eu sou um cara sanguíneo, então eu falo, mas não faço nada. Mas sabe aquele cara fleumático, que é quieto, que é calado? Esse cara, quando a medida estoura, é perigosíssimo. Então eu temo, vou te ser honesto, posso estar até errado, Tolly, mas eu temo um povo muito pacífico, muito cortás,
Quando a medida deles encher, aí a coisa foge do controle de